O pecado é sutil e, por ser sutil, ele acha caminhos que parecem belos e corretos e justos para os nossos corações. Há um ditado conhecido que o perfeito é inimigo do bom. E é um ditado que existe há muito tempo, é um velho ditado. Mas recentemente especialistas em produtividade, em uma reviravolta para enfatizar a consequência disso na prática, disseram que o perfeito é inimigo do pronto. Nunca está terminado, nunca vai ficar pronto. Então, todos nós reconhecemos a verdade nessas palavras, não é? No ditado e no ditado aperfeiçoado. Todos nós, às vezes, deixamos de fazer o que podemos e o que devemos fazer por medo de não fazer com perfeição. Então, o nosso termo cultural para isso é perfeccionismo. Agora, nós devíamos nos perguntar o que alimenta o perfeccionismo, o que sustenta o perfeccionismo. Então, o que chamamos de perfeccionismo não é a mesma coisa do que a busca pela excelência naquilo que a gente faz, embora muitas vezes esses caminhos possam se confundir, essas estradas, não é? Possam se confundir. Quando nós buscamos a excelência, e devemos buscar a excelência, nós estamos determinados a fazer algo da melhor forma possível dentro de um determinado conjunto de talentos, não é? Dom, recursos e limite de tempo. Mas o perfeccionismo, ele é uma compulsão baseada no orgulho ou no medo, não é? No orgulho ou no medo, que alimenta nossa fixação obsessiva em fazer algo com perfeição e por isso é inimigo do pronto, não é? Nos paralisa de qualquer ação, porque nós achamos que não terá como ser feito. Então, ambos frequentemente resultam na negligência prejudicial de outras coisas necessárias e boas. Ou eu vou ficar envolvido com aquilo por um tempo enorme e vou negligenciar outras coisas que são fundamentais, ou eu não farei nada, né? Eu ficarei sem agir. Então, o que está por trás da nossa tendência, das nossas tendências perfeccionistas? Nós somos seres complexos, então raramente é apenas uma coisa, né? Uma resposta explica tudo. Então, em casos incomuns, sua causa primária é uma escravidão espiritual ou algum distúrbio. Mas, via de regra, o perfeccionismo sempre tem suas raízes em nosso desejo de aceitação ou no nosso medo de rejeição. Então, pode ser um medo comum, que é alimentado pelo orgulho do que as pessoas vão pensar de nós, ou pode ser um medo incapacitante, né, e condicionado a falhar, instilado em nós por alguma figura de autoridade que é abusiva, ou foi abusiva no passado, ou é abusiva no presente. E se nós formos honestos, às vezes o perfeccionismo é só uma desculpa conveniente para a gente não fazer algo difícil.
né, ou algo que exija esforço. Então, em outras palavras, não é realmente perfeccionismo, mas indulgência usando um disfarce. Então, o perfeccionismo é uma tentação comum ao homem que todos nós enfrentamos em nossa luta contra o pecado, não é? E a notícia maravilhosa para nós é que Deus deseja que a gente viva livre do domínio tirânico do perfeccionismo sobre nós. Mas para a gente compreender e acreditar nisso, nós devemos primeiro entender algo que Jesus disse, que soa contraditório, não é? Quando nós olhamos fora do seu contexto. Em Mateus 5:48, Jesus diz: vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. Então isso, com certeza, soa como uma demanda por perfeição, não é? Em face disso. E portanto, não é. Então, nós temos que olhar que Jesus, em seu Sermão da Montanha, ele fez essa declaração como o ponto culminante, como a culminação impossível dos padrões humanamente impossíveis pelo homem ser caído, do que significa não pecar. Não pecar jamais com raiva, luxúria, juramento, retaliação, bem como o que significa amar os nossos inimigos pela definição correta. Mas pouco antes de entrar nessa sessão, nessa parte ou nessa sessão de perfeição, entre aspas, do seu sermão, Jesus nos dá uma pista, não é, do que ele quer dizer. Ele diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Mateus 5:18. Ou seja, o que a lei exige é exatamente a perfeição. Não é? A lei de Deus, o padrão da lei de Deus, que na verdade é a só expressão do seu caráter santo, nunca é abaixado para encontrar uma média onde algumas pessoas possam alcançar. Não, não. A lei de Deus é justa, perfeita e boa. Então ele está dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus veio para cumprir perfeitamente em nosso nome a demanda de Deus para nós de perfeição, que é o que a lei exige, não é? Em tudo que ela exige. Quando o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus perfeitamente sobre todas as coisas. E é por isso que os autores do Novo Testamento escrevem coisas como: com uma única oferta, Jesus, não é? Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, como está em Hebreus 10, verso 14. Então essa é a chave para aquilo que Jesus quis dizer, e é a chave para a nossa libertação da tirania do perfeccionismo, porque Jesus viveu perfeitamente, morreu e ressuscitou por nós. Ele já comprou a nossa perfeição. A perfeição da vida humana que ele viveu é atribuída a nós. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. E Deus Pai, embora não inconsciente do pecado remanescente em nós, que contamina tudo o que fazemos, não é? As nossas melhores obras, os nossos melhores sentimentos são contaminados. Então, embora o Pai, não inconsciente do pecado remanescente
que contamina tudo o que fazemos, nos vê perfeitamente em Cristo. Então, aos olhos de Deus, nós somos aperfeiçoados em virtude de nos unirmos a Jesus pela fé, que é um dom de Deus, e que nos livra da necessidade de obter a aprovação de Deus ou de qualquer outra pessoa por meio do perfeccionismo. O que é óbvio, seria impossível, não é? Só Jesus cumpriu essas exigências. Então, eu diria que nós somos livres para nos engajarmos imperfeitamente em nossa luta santificadora contra o pecado que foi cancelado. Ou seja, se nós somos justificados, nosso pecado foi cancelado na cruz. Agora nós somos livres para nos engajarmos imperfeitamente em nossa luta santificadora contra o pecado, para mortificar o pecado que foi cancelados. Então, você, quando olha para a Bíblia, você vai ver que santos imperfeitos preenchem a Bíblia. A Bíblia em nenhum lugar nos incentiva ao perfeccionismo. Ela nos promete perfeição. Perfeição imputada agora é o que nós temos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Então, perfeição imputada agora e perfeição futura na era por vir, conquistada para nós por Cristo também. Então, em Apocalipse 21, já no fim de Apocalipse, né, a partir do verso 3, João disse que ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, enxugará. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o pecado não estará mais presente, e nem nenhuma das suas consequências. Tudo isso como um dom gratuito da graça de Deus, para que nós sejamos livres do perfeccionismo. Nós temos perfeição imputada agora e perfeição absoluta reinando em nós no futuro. Então é por isso que Deus não mede, eu diria, esforços para expor os pés de barro imperfeito dos heróis da fé na Bíblia. Em vez de tentar mostrá-los numa luz perfeita, a Bíblia faz exatamente o oposto. Abraão, o grande modelo de fé, tem seu episódio de Agar, tem seu episódio de mentir, dizendo que Rebeca é só a sua... dizendo que Sara é só a sua irmã, não é? Com medo. Isaac, filho de Abraão, disse que Rebeca era sua irmã também, da mesma forma, mentindo, com medo, não é? E Deus que teve que livrá-los das consequências da mentira deles, porque por causa disso, tanto Sara, no caso de Abraão, quanto Rebeca, no caso de Isaac, quase foram tomadas por esposa por outros homens. Moisés, o grande profeta, semelhante a Cristo, teve seu incidente desqualificador na rocha, não é? Casou com uma mulher fora do povo de Deus, que ele mesmo tinha dito que não devia ser feito. Arão, o grande sumo sacerdote, semelhante a Cristo, ou seja, que aponta para Cristo, teve o desastre do bezerro de ouro. Davi, o grande rei, semelhante a Cristo, né? Jesus, a raiz de Davi vai reinar para sempre. Então Davi, o grande rei que aponta para Cristo, para o reino eterno de Cristo, tem seu caso com Betsabá. Pedro, o grande apóstolo e confessor de Cristo, tropeça em seus pés de barro ao longo dos evangelhos e além dos evangelhos, como em Gálatas 2:11, onde Paulo diz que resistiu Pedro na cara, não é? Porque ele era repreensível, porque agiu de uma maneira hipócrita, né, com os gentios, quando judeus de Jerusalém chegaram lá em Antioquia, e Atos
E todas as cartas, as epístolas, nos dão uma visão imperfeita da vida imperfeita dos primeiros cristãos. Nos dá uma visão imperfeita das vidas imperfeitas dos primeiros cristãos, tendo que ser corrigidos e sendo santificados, caindo em erros, às vezes grosseiros. Então, Deus conhece nossas tentações e tendências perfeccionistas, por isso ele enche a Bíblia com histórias, a gente pode dizer, da sua graça incrível. E fenomenalmente paciente ele é para com os pecadores que continuaram a lutar imperfeitamente contra os seus pecados. Todas essas pessoas realmente regeneradas lutaram contra os pecados, mas de uma maneira fenomenal. Deus é paciente com esses que ele chamou e começou a boa obra, que continuaram, como eu disse, a lutar imperfeitamente contra seus pecados e a tropeçar ao longo da sua estrada terrena. Então, Deus quer que saibamos que a perfeição no comportamento e na motivação está completamente fora de nosso alcance experiencial nesta era, nesta vida. Então, nós somos chamados para viver livres do perfeccionismo, para que possamos realmente viver para a glória de Deus. Deus tem algo muito melhor pelo qual nos esforçarmos do que nossas imaginações idealizadas de perfeição, que acabam nos escravizando ou nos fazendo parar na caminhada que ele tem para nós, de um grau de glória para outro grau de glória. Então, o perfeccionismo é sutil, mas o grande perigo é a sua orientação pessoal. Ele é completamente orientado para o eu. Visto que o perfeccionismo é um esforço alimentado pelo medo ou orgulho para obter aprovação para nós mesmos, a aprovação de Deus ou a aprovação dos outros, o foco principal do perfeccionismo é, de fato, eu mesmo, o meu ego. Não, o foco dele não está em Deus e também não está nos outros, mas está em mim mesmo. Em outras palavras, o perfeccionismo, mesmo na batalha contra o pecado, não é motivado por amor ou por fé. Não é um constrangimento do amor e não é motivado pela fé. E tudo que não procede da fé é pecado, como Paulo diz em Romanos 14, 23. Mas Deus, ele quer que nós sejamos livres da tirania, do orgulho e do medo que produzem o perfeccionismo. Ele quer que a gente viva, ele quer que vivamos com a liberdade de saber que ele tem nossos problemas de perfeição do passado, presente e do futuro completamente cobertos pela perfeição de Cristo, que com o que ele fez aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Em nossas contínuas batalhas contra o pecado, Deus não está procurando em nós um comportamento perfeito, executado externamente, ou uma motivação perfeita, realizada internamente. Deus está procurando o que ele mesmo cria, amor e fé, ou seja, o que ele mesmo nos deu, sabendo muito bem que ambos serão imperfeitos. Tanto o nosso amor quanto a nossa fé serão imperfeitos, não importa o quanto nós cresçamos neles. E é exatamente por isso que a gente cresce. A gente está crescendo em amor, a gente está crescendo em fé, a gente está crescendo de um grau de glória para outro grau de glória, em nossas motivações, enfim, em todas as coisas. Então, eu diria que
você está livre para lutar imperfeitamente. Eu estou livre para lutar imperfeitamente contra o pecado, ou mortificando o pecado já cancelado na cruz. Deus está nos chamando para a experiência maravilhosamente revigorante de tirar os nossos olhos de nós mesmos, para a aceitação e para vivermos de uma maneira que nós mesmos sejamos motivados pelo nosso próprio ego, por medo ou por orgulho, e nos livra, não é? Nos dá essa experiência revigorante também de tirar os nossos olhos de nós mesmos e de estarmos nos medindo o tempo todo e pegar nossos olhos e colocarmos em Jesus. E é assim que nós lutamos contra o pecado, como o Hebreus 12:2 diz, mantendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ele quer que paremos de perseguir ou ficar paralisados pelo perfeccionismo, para que sejamos livres para buscar o amor, ou seja, para ser conduzidos, como 1 Coríntios 14:1 e 1 Timóteo 1:5, diz, e confiar nele de todo o nosso coração e não nos estribarmos em nosso entendimento. Provérbios 3:5 diz, confie no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E se o perfeccionismo tem uma influência exagerada sobre nós, Deus, se nos chamou para Ele, nos deu o seu Filho, não é? Nos elegeu na eternidade, nos chamou no tempo, e se o perfeccionismo tem uma influência exagerada sobre nós, Deus misericordiosamente planejará as circunstâncias para derrotar nossos melhores esforços para lutar contra o pecado com sucesso, entre aspas, até que aprendamos de onde realmente vem nossa liberdade. Em Cristo você é livre e eu sou livre. Você é livre para seguir Jesus de maneira imperfeita. Aqui, você é livre para lutar a luta da fé de forma defeituosa, porque essa é a única maneira de lutar pela fé nessa era, enquanto estivermos desse lado da história. E o perfeccionismo é um peso enorme que devemos deixar de lado na grande corrida da fé, porque ele é motivado pelo orgulho, ele tira os nossos olhos de Cristo e coloca em nós, e é óbvio que ele não leva o homem a nenhuma perfeição, a não ser ao orgulho, que é a fonte de todos os outros pecados. Então, se há um peso do qual nós devemos nos livrar para essa corrida, senão nós paramos de correr. É isso. Por exemplo, em Hebreus 12:1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós precisamos correr, não nos cansar, continuar, e um desses pesos que nós temos que nos livrar para corrermos assim a corrida da fé é o perfeccionismo. Deus não quer que nos concentremos em um desempenho perfeito. Ele quer que nos concentremos em viver uma fé dependente, infantil, por meio de atos de amor autêntico, motivados assim, como está em Gálatas 5:6, que diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, o que nos impulsiona todos os dias a vivermos uma vida para Cristo, glorificando a Cristo. Nós somos levados a contemplar
a glória de Deus na face de Cristo e somos levados de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que nós somos conformados a Ele. E em todos esses passos, nenhum deles são passos perfeitos. Por que nós continuamos? Nós continuamos com os olhos fixos em Cristo. Isso produz algo em nós, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que o morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse amor nos constrange, ele que nos leva à obediência, ao desejo contínuo de obedecer em tudo a Deus e de mortificar os pecados que já foram cancelados. Nós abraçamos, e é por isso que o amor nos constrange, a obra perfeita de Cristo que é atribuída a nós, e sabemos que Deus nos aceita e nos vê perfeitamente em seus filhos. Então, livres, e por esse amor desmedido, nós lutamos imperfeitamente, porque sabemos que em Cristo somos perfeitamente aceitos, e esse amor é que nos constrange a viver para Ele. Ele que é a nossa perfeição e a nossa justiça diante do Pai. Então nós não nos cansamos, nós corremos a corrida da fé e nós descansamos na perfeição dele, tiramos os olhos de nós mesmos e abandonamos o perfeccionismo que é motivado pelo orgulho ou pelo medo, abraçamos a aceitação perfeita em Cristo e vivemos para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Amém, queridos? Amém.